Autora dos livros Todas as Coisas Pequenas, Quando Nada Está Acontecendo, A Verdadeira História do Alfabeto, Íris e as Orquídeas, O Livro dos Começos, entre muitos outros. Obrigado pela sua presença, Noemi. Obrigada a vocês por terem me chamado. Eu queria pedir para a Juliana começar com a primeira pergunta. A primeira pergunta eu acho que se impõe, né? Que é sobre o livro que... O nome é Livro dos Começos, mas foi o livro que finalizou a Kozak Naif, né? Queria que você me falasse um pouco de como é que você se sente encerrando uma editora com um livro de começo. Ainda mais com esse livro, né? Então, eu estava no aeroporto indo para a Feira de Guadalajara quando eu vi no Facebook todo mundo comentando que a Kozak iria acabar e que tinha sido aquele estouro inesperado, né? Ninguém imaginava que isso fosse acontecer. E na hora que eu vi a notícia, eu nem lembrei que eu iria lançar um livro pela Kozak. Eu fiquei tão chocada. Você soube pela imprensa, não te avisaram? Não, ninguém foi avisado, né? E daí eu estava do lado do Joca Terron, que estava indo comigo para Guadalajara, também é um escritor e tal. Ele falou, Noemi, mas é teu livro. Eu falei, meu livro. Eu não sabia nem se meu livro seria lançado, né? Mas daí eu recebi um aviso lá no México de que o livro já estava pronto, já estava impresso. E quantos dias depois você recebeu o aviso? No dia seguinte, de que o livro estava impresso. E quando eu estava voltando para o Brasil, eu soube que seria o último livro da Kozak e que as próprias pessoas dentro da editora estavam emocionadas por saber que o livro chamava Livro dos Começos e era o último livro da Kozak, que tinha um valor simbólico nisso aí, porque, sei lá, de alguma forma a Kozak acabou, mas está nascendo uma nova editora de lá de dentro. Alguns títulos foram comprados pela companhia, o Milton Orrata foi para a editora 34 e levando alguns títulos que eram da Kozak, então é como se ela se desdobrasse em outras. Daí ficou todo mundo contente que esse tenha sido, um livro com esse nome tenha sido o último. Eu encontrei o Charles no supermercado no dia do Ano Novo e falei para ele também, falei com ele também ficou emocionado. Foi legal ter terminado com esse livro, quer dizer, triste, mas legal. Como é que surgiu esse livro? Eu acho que eu tinha notado aqui na sua obra, você é uma das poucas escritoras, talvez a única escritora brasileira, que passa por registros de gêneros completamente diferentes. Você escreve poesia, você escreve crônica, você escreve romance, você escreve relato biográfico e você escreve essa coisa que é um ensaio inclassificável, que é um jogo sofisticado e lúdico pra caramba dos começos. Eu queria te perguntar como você começou esse começo, os começos. Vem de uma reflexão que eu vinha fazendo sempre sobre o que significa começar, porque eu me dei conta de que determinar que uma coisa começa é artificial demais, porque as coisas não começam, né? Uma coisa que eu sempre converso com os meus alunos sobre o tempo de um romance, né? Como é que você foge de um artifício em que o romance te engessa, que é o da sequenciação do tempo, né? Como é que você faz para não escrever dizendo e depois, e então, quando ele acordou, no dia seguinte? Eu acho muito ruim, né? Você ter que se submeter a essas coisas, sendo que os acontecimentos não se submetem a isso. Não é assim que as coisas acontecem. Então, eu sempre fico falando muito e conversando com os alunos sobre tempo, né? Como as coisas estão o tempo todo acontecendo simultaneamente, não existe uma sucessão causal, né? Não existe um nexo entre os acontecimentos. E o começo, dizer, né? Um livro abre e fala, aqui começou a história, não é verdade, né? A história não começa. Tem até uma citação aqui que eu guardei, as coisas estão em permanente processo, até que alguém apareça e nomeie um ponto das coisas de começo. Assim, o começo pode até ser chamado de fim em nome de uma fúria nomeadora. Isso. Eu adoro a fúria nomeadora. É uma fúria nomeadora aqui. A gente tem essa fúria, né? Essa vontade de dar nomes às coisas, de classificar. E
E o livro tem as limitações físicas dele, né? Por isso também que eu acho legal que esse livro é todo, sei lá, não tem um lugar por onde ele começa. Você pode começar Ele pode ser lido em qualquer ordem. Então, eu fiquei pensando nisso. O que determina que uma coisa começa, né? E daí eu me dei conta de que as coisas não começam. Elas estão acontecendo. Que você fala que sobre a tensão de tentar não começar coisas, porque começar uma coisa vai ser pior. E fazer um livro que só tem começos é de fato começar ou é se manter nessa tensão pré-começo? É uma tentativa, né, de ficar nessa... Eu acho muito linda a ideia da iminência, do momento anterior às coisas acontecerem, né? Então, sei lá, o pré-nascimento, o pré-orgasmo, sei lá, a espera de que alguma coisa vá acontecer, mas aqueles momentos anteriores à coisa acontecendo mesmo são tão saborosos, né? São geralmente os melhores momentos em que a gente fica mais na expectativa, assim. Então, eu queria um livro que pusesse o leitor nesse lugar mas e aí, esse negócio não vai começar nunca. O Cortázar tem um conto, As Babas do Diabo, que ele não começa nunca, né? Ou aquele livro do Ítalo Calvino, Se um Viajante numa Noite de Inverno, também. Você fala, e aí? É. Mas a gente passa muita parte da nossa vida nessa expectativa de que vai acontecer, de que vai chegar e não... Nossa, eu penso muito nisso também, na coisa da espera. Tem muitos livros sobre isso, né? A Fera na Selva, O Deserto dos Tártaros. É agonia, a gente parece que vive em estado de espera. E agora com Facebook, celular, está o tempo todo... Nossa, será que chegou uma mensagem? É uma espera muito mais fragmentada, né? Você tem o e-mail, o inbox, o apito, muito... Sempre parece que uma coisa vai acontecer, que você está perdendo alguma coisa que deve estar começando em algum lugar, mas você não está fazendo. Eu conectei muitas partes do livro a processo criativo. Eu estava pensando o tempo inteiro, a grande parte do livro, como isso eu me relacionava com isso como escritor. Tem uma coisa que você escreve aqui: quem começa vira uma criança, olha para tudo como se fosse a primeira vez e vê as coisas sem seus nomes e funções conhecidas, como se ela tivesse que inventar nomes e criar funções. Esse estado de graça desatenciosa da criança. E depois você fala que é preciso arriscar-se e jogar para morrer. É preciso morrer de verdade, abandonar o que se sabe, o que se conhece, o que se quer. Os escritores estão sempre começando, cada livro para você é um... Você esquece a escritora Noemi Jaffe dos livros anteriores? Você tenta apagar isso para se reinventar ou não? Não, você cria uma marca? Não. Eu acho que, embora, como você disse, eu navegue por várias linguagens, acho que é bem reconhecível que sou sempre a mesma. Acho que quem lê vários livros meus reconhece que eu tenho uma cara, um jeito de pegar as coisas, de pensar as coisas, que acho que é bem identificável. Às vezes eu tento fugir, mas não rola. Eu tô sempre voltando para aquelas coisinhas e uma coisa que eu tenho com as palavras também, né? Muita ligação com a origem das palavras. Então, você quer fazer Eu queria perguntar sobre o abaixo-assinado do Minha Luta, que recentemente se assinou, né? Seja o Dia e alguns livros seus tem essa temática, né? Principalmente o Íris e o Que os Cegos Estão Sonhando. E o Que os Cegos Estão Sonhando. Por que você assinou? O que você acha disso? Porque eu concordei com a crítica que foi feita à publicidade da editora para o livro, né? Uma publicidade bem imitando, mimetizando a estética nazifascista. Então, com aquela cara do Hitler ocupando quase que o cartaz inteiro, aquelas letras, metade de uma suástica, acho que não condiz com o que eles prometeram
que seria a publicação crítica, bem, né? Então, seu problema é com essa edição e como ela está sendo divulgada, não com a publicação em si do Minha Luta. Outra coisa, a divulgação eu acho terrível e eu acho que devia ser um livro gratuito. Ou, sei lá, preço de custo. Não acho certo lucrar com a venda desse livro, e sendo que tem pré-venda, né? A gente está em janeiro, já tem pré-venda para março, né? Então, quando você coloca uma publicidade dessa forma, com pré-venda, para quem que você vai vender, né? Que diálogo que você está passando? Que conversa é essa? Que discurso é esse? Você está se valendo de que discurso para conseguir o quê? Com quem? Né? E de que forma esses textos críticos que estão, né, dizem que estão no livro, alertando para o perigo daquele texto, estão realmente valendo mais do que essa publicidade, né? Para quem eles estão dirigindo esse livro? Você acha que é um livro perigoso ainda hoje? Certeza, certeza. Só você ver o que está acontecendo nas ruas, no mundo todo, né? Não é aqui só no Brasil, que estão pedindo a volta da militarização, na Dinamarca estão sequestrando os bens dos refugiados, enfim. Hoje disseram no jornal que a Suécia quer tirar 80 mil imigrantes. Então, claro que esse é um livro perigoso, está sempre rondando, né? Imagina, o Irã nega a existência do Holocausto, né? Tem uma onda negacionista, então... Mas você acha que se a edição fosse apenas acadêmica, disponível em bibliotecas acadêmicas... Sim, distribuída para as bibliotecas. Preço de custo, sem preço lucro. de custo, Isso aí é válido? Claro, Inclusive porque o livro está disponível na internet, ele, né, está em domínio público, todo mundo pode ler, não tenho nada contra a publicação, a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, mas só a forma como está sendo divulgada e a perspectiva de que alguém ganhe dinheiro com o livro do Hitler. É monstruoso. É monstruoso. Sinto muito. Eu queria que você falasse um pouco sobre como a temática, os temas judaicos se articulam nos seus livros. No Íris tem essa coisa de não ter raízes, né? Tipo, de ter raízes no ar, de não conseguir se estabelecer num lugar, mas quais são as temáticas caras a você no judaísmo e como elas se articulam? Eu nasci no bairro judaico, né, no Bom Retiro, estudei em escola judaica, o Renascença, pertencia a um movimento juvenil judaico, socialista, quando eu era adolescente, então era muito militante em tudo isso. E sei falar hebraico, canto músicas judaicas, tal. Não sou nada religiosa, mas tenho muita ligação com a cultura judaica, com a tradição judaica. E minha mãe é sobrevivente de campo de concentração, meu pai também era, minha avó também era. Minha mãe trouxe um diário de guerra de Auschwitz e tal, então a minha ligação toda é muito forte com tudo isso, com tudo que aconteceu com os judeus e com o próprio judaísmo. Minha irmã mora em Israel, então os temas que eu gosto muito no judaísmo, primeiro, como você falou, a diáspora, né? É um tema que me interessa demais, não só porque os judeus viveram na diáspora durante praticamente toda a história deles, né? Eles só têm um lugar faz pouco tempo. Então esse é um tema que me interessa muito, não só por causa dos judeus, mas todas as pessoas que vivem na diáspora, né? A situação dos refugiados atualmente, que eu acho que é a grande questão do mundo atualmente, né? São essas migrações, esses deslocamentos. Então os deslocamentos me interessam muito. A história da sobrevivência, muito importante para mim, que tem a ver com a diáspora também, né? Como que tantos judeus morreram na guerra, mas outros tantos sobreviveram. Então, eu fico muito interessada em saber como é que se sobrevive, quais são os rostos da sobrevivência, né? Tem tanto o rosto da dor e
de uma tentativa de nunca esquecer, como tem o rosto do alívio e da tentativa de esquecer, que é o caso da minha mãe, por exemplo, né? Que ela esqueceu o que aconteceu com ela. E, então esse é outro tema que me interessa muito, e também a própria tradição judaica, né? A discussão, a autoironia, são coisas, as piadas judaicas. Eu sou uma super contadora de piada de judeu. Sei lá, acho que a língua hebraica também me interessa muito, uma língua linda. Você falou em diáspora, eu estava pensando aqui, como você relaciona esse tema do refugiado, esse tema do deslocamento, muitas vezes físico, que atravessa oceanos, fugindo de guerras, com o deslocamento do personagem, da figura do escritor, que é um ser deslocado no mundo também. Sim. É quase que um alienígena que pousou aqui, total. Mas não é no lugar dele, né? Ele é um estrangeiro não só no país, mas no planeta. No planeta. Eu acho isso aí mesmo que você disse, que o escritor que não se coloca como estrangeiro em relação ao mundo, à vida, não é escritor, porque o escritor precisa estranhar as coisas para ele poder. Ele precisa se espantar com o mundo, ele precisa viver em estado de perplexidade, né? Você sabe que você também é escritor então é isso. O escritor é um ET. Onde ele estiver, ele está sempre fora do lugar, né? E mantendo esse espanto, né? Para as coisas belas e para as coisas horríveis. E para as coisas sem se acostumar, horríveis, né? É um cara que não pertence. Às vezes isso é muito ruim, né? Por quê? Porque dá vontade de ser normal. Sei lá, de só pensar nas coisas práticas. Eu tenho muito isso, eu queria tanto me preocupar com o capacho, sabe? Ficar horas e horas pensando no papel de parede, no durex, sei lá, Mas não, daí quando eu fico olhando para esse copo, eu já estou olhando a gotinha que está caindo aqui. Quando foi que você percebeu que você não ia conseguir se preocupar com o carpete? Gente, a vida toda. Desde que eu sei, até hoje eu acho que eu vou conseguir. Você tenta? Tento, super. Tento dar ordem nas coisas, tento provar o tempo todo que não, agora eu vou conseguir, eu vou ser uma boa dona de casa, vou ser prendada, né? Quando meu marido chegar em casa vai estar tudo organizadinho e tal, não rola. Queria perguntar dos cursos de escrita criativa que você dá. Eu vi que você dá alguns em escola, na Casa do Saber, e outros grupos que você mesma faz na sua própria sala. Como é que funciona uma aula de escrita criativa e o que dá para ensinar para alguém nesse aspecto? Legal. Então, eu sempre digo que, porque as pessoas estranham, falam, mas dá para ensinar a escrever? Aí eu falo o seguinte, você ensina uma pessoa a escrever do mesmo jeito como você ensina uma pessoa a tocar um instrumento, a jogar um esporte, né? Por que alguém acha que pode aprender a tocar violão e não pode aprender a escrever? Que escrever é uma inspiração que baixa, vem os deuses, baixa um santo e você sai, né? Eu não acredito em inspiração. Eu acho que a inspiração é uma combinação mental de várias coisas que precisam ser acionadas, incluindo disciplina, treino, imaginação, intelecto, experiência, conhecimento, informação, circunstância, vontade, né? E daí você combina tudo isso e você pratica, as coisas começam a sair. Não é que você vai se transformar num Kafka, não vai, né? Mas você vai escrever muito melhor do que você já escreve.
Mas o que você acha desses professores que muitas vezes eles impõem fórmulas corretas do que seria um conto ou um romance ou... Eu acho E que péssimo. tem regras. Acho péssimo isso. De vez em sempre na internet aparecem as regras de fulano, não. as regras do Carver para não sei o que. As regras... Não. Essa é tipo escola americana de escrita criativa. Eu Sim, acho exatamente. péssimo, Esses MFAs que... vamos criar o personagem. O personagem precisa ter uma psicológica. mania. Quais são os hábitos? Quais são as doenças desse personagem? Ele tem enjoo, não sei o quê, tem metatarso, não sei o que lá. Isso eu acho péssimo. Né? Eu tento fazer com que os alunos escrevam e descubram na sua escrita quais são as suas peculiaridades e desenvolvam essas peculiaridades. A própria voz, né? Isso, eu acho que é o objetivo de todo mundo, né? Encontrar a própria voz, ser reconhecido sem ter o nome ali assinado. Então eu tento trabalhar com isso, né? Fazer com que as pessoas escrevam, dar algumas técnicas restritivas. Então eu dificulto a escrita das pessoas. Eu falo, você tem que escrever um texto sobre esse copo de 40 linhas sem usar a palavra que. Por exemplo, eu dificulto a escrita, né? Aí a pessoa, ela é obrigada a desenvolver, a tirar de dentro de si recursos para criar. E o legal é que ela sai de dentro de si, ela não vai falar sobre ela vai falar sobre o copo. E vai ter que se virar sem a palavra que. Aí começam a sair coisas que ela nunca imaginava. Ela fala, nossa, como que eu sabia escrever isso? Ela sabia. Estava dentro dela. Só que... E esse é um processo bem sucedido para você, né? Você já editou um livro de... Dois já? De um grupo de alunos com quem eu estou trabalhando. Alunos não, agora eles são escritores. O coletivo literário já faz 5 anos que a gente está trabalhando juntos. Eles já fizeram 2 livros. Um que foi acho que é 13, não lembro agora o número, 364, alguma coisa assim. Porque cada aluno escreveu 24 horas na vida de um corretor de seguros. Aí é 24 vezes 14. Esse é o nome do livro. E também tinham várias restrições nesse exercício das 24 horas, Tinha. né? Tinha, agora eu não me lembro quais, mas tinha várias restrições. E não podia acontecer nada espetacular, por exemplo, tinha que ser um dia super comum. Aí o outro que eles escreveram chama Bestiário, porque cada aluno escreveu sobre um animal. Que legal. E eles têm um blog, tem vários alunos dentro desse grupo que já publicaram livros também. A Isabela Noronha, que acabou de publicar um livro pela Companhia das Letras, Resta Um. A Ana Stareg, que ganhou o PROAC, já fez vários livros de poesia. A Carla Quinzo, a Elídia Novaes, que acabou de publicar um conto na Ilustríssima. Então, essas que eu falei são só, mas tem o Samir Mesquita, que já publicou livros também. É um grupo super legal. O que você aprende com eles? E o que você se impõe de restrição? O que eu me imponho de restrição? Por exemplo, no Íris, eu quis escrever sobre um assunto que eu não domino, que são orquídeas. Né? Então eu fui estudar orquídeas era um tipo de dificuldade que eu me impus. Né? E um livro sobre a língua húngara, que é uma língua que eu não falo também. Então, mais difícil do que tirar o quê, né? É mais difícil que tirar o quê? Eu aprendi isso muito com os escritores do Oulipo, lá, um grupo francês, né? O Georges Perec, que escreveu um livro inteiro sem a letra E em francês, que chama Os Desaparecidos, alguma coisa assim. E que agora vai ser lançado no Brasil, sem a letra A. Quem fez essa tradução? Não sei. É porque o Paulo Werneck traduziu um outro do Perec, aquele da Zazie. Foi o Paulo que traduziu. Mas eu não sei se foi esse. Nossa, essa tradução deve ser quase impossível, Jesus. Não, eu sempre achei que era intraduzível esse livro, mas daí me disseram, agora... Será que é ele? Não sei. Não
sei. Mas o Perrec escreveu esse livro porque ele perdeu o pai e a mãe na guerra. Então ele escreveu um livro inteiro sem a letra E, que era para dar a sensação de perda. Não era uma coisa gratuita. No centro ali que não tem... tem um buraco. Isso. O que você tinha perguntado? Não, eu tinha perguntado sobre o que você aprende com eles. Aí eu queria emendar com outra pergunta que eu estava engatilhada aqui. No seu blog, no dia 24 de novembro de 2009, você tem uma entrada que é assim... Cara louco, né? Interior. E se fala, estou dando aulas de literatura nas bibliotecas do interior de São Paulo. Aí você conta uma história de alunos, de uma menina autista, história linda e tal. Eu queria te perguntar também como é para você essa experiência de se confrontar não só com seus alunos aqui em São Paulo, mas com pessoas que não são seus alunos e que muitas vezes estão em bibliotecas de cidades pequenas, Brasil afora, porque a gente viaja e às vezes está palestrando ou dando oficinas ou aulas nos lugares mais variados do Brasil, para as pessoas mais diferentes. Eu queria te perguntar o que você leva disso, se isso tem alguma influência no que você faz. Nossa, demais, demais. Agora já faz um tempinho que eu não estou mais fazendo essas viagens que eram organizadas até pela Secretaria da Cultura. De São Paulo, né? Viagem literária, que a gente viajava pelas bibliotecas do interior de São Paulo. E, assim, em alguns lugares tinha muito pouca gente, mas nos lugares onde tinha mais gente, mesmo nesses onde não tinha tanta, nossa, a gente aprende coisas incríveis, né? Porque você vê pessoas que catam livro na rua. Aliás, eu dei uma oficina no final do ano passado na Cracolândia, de incentivo à leitura. E tinha 3 viciados que leem muito e que catam livro na rua. E tinha um cara que disse que quem salvou a vida dele foi o Tolstói, porque ele já estava pensando em se matar e ele encontrou no chão o Guerra e Paz. E que foi o Guerra e Paz que salvou a vida dele, porque ele começou a ver sentido na vida. Lendo. Você não imagina o que tem lá na Cracolândia de gente incrível que quer sair do vício e pede para que as pessoas vão lá ler com eles, gente muito inteligente. E nessas cidades a mesma coisa, né? Encontro pessoas totalmente que vivem num estado de carência muito grande e apesar disso estão interessados em ler, estão interessados em escrever, escrevem bem, né? E pessoas que vivem com muito poucos livros, bibliotecas pequenas, mas onde tem alguns bibliotecários super interessados, que fazem movimentos com as escolas, né? Então, eu não sei, eu fiz essas viagens todas e a minha imagem do interior do estado de São Paulo, que é muito diferente do resto do interior do país, é boa. É boa, é de necessidade, mas de muita vontade de que as coisas aconteçam. É isso. Não me impressiona. Não te impressiona. Acabaram. Eu queria fazer uma pergunta. Eu sinto que tem no seu trabalho tem um entrelaçamento entre coisas muito pequenas do cotidiano e grandes fatos históricos. É quase, às vezes, é como se fossem épico do cotidiano. Nossa, que legal. Eu queria te perguntar como você relaciona isso dentro da sua escritura. Olha, acho que se dependesse de mim, eu só escreveria sobre pequenas coisas, né? Tanto que eu tenho um livro chamado Todas as Coisas Pequenas, o meu blog é Quando Nada Está Acontecendo, e eu tenho o livro A Verdadeira História do Alfabeto, que é sobre as letras do alfabeto. Se dependesse de mim, acho que eu só escreveria sobre essas coisas, porque eu acho que as grandes coisas estão nas coisas pequenas. Mas, não sei, eu tenho uma pressão interna e externa também para falar
de acontecimentos maiores. Então eu fico tentando fazer um equilíbrio entre essas duas coisas, embora eu ache que a parte histórica, a parte épica, né, que você está dizendo, seja mais artificial no que eu escrevo do que, sei lá, acho que se eu pudesse ficar escrevendo sobre uma tampa de caneta, eu escreveria. E porque eu acho que está tudo aí. Quando você escreve sobre a tampa de caneta, é que nem, sei lá, Clarice Lispector na Paixão Segundo GH, sabe? Ela está ali confrontando uma barata, né? Uma dona de casa enfrentando a visão de uma barata no quarto da empregada, e não é pouco que seja no quarto da empregada, que estava barata, né? Dentro do armário. Com a sombra que ela deixou desenhada, silhueta. E que a patroa nunca fosse no quarto da empregada, e quando ela vai, ela encontra uma barata e tal, ele engole essa barata. Então você vê que está tudo aí. Né? A luta de classe está aí, mas ela não precisa falar disso para que isso esteja lá, mas existe uma cobrança de que... Como é que é essa cobrança? Vamos falar dessas cobranças. Já cobraram de mim, assim, que, por exemplo, quando eu escrevi A Verdadeira História do Alfabeto, houve uma cobrança de que lá no livro não tinha o que uma pessoa chamou de a agulha do presente. A agulha do presente. Então eu estou o tempo todo pensando, será que eu estou... Uma agulha... Já achou? Os escritores fazem o presente. Será que eu estou usando a agulha do presente? Porque é uma coisa que muita gente fala sobre mim, que eu sou sonhadora, que eu sou idealista, que eu sou aérea, ou que eu sou sensível. Daí falta sempre a agulha do presente. Mas esse é engraçado, porque eu acho que o que eu leio nos teus textos é uma presentificação meio radical. No sentido que leva o leitor para dentro de uma experiência que é muito fundada no agora, entende? Exatamente. De imersão mesmo. Exatamente. E esse presente não precisa ser o cotidiano, o fato, ou o endereço, o ano. É isso que eu acho. A política. É isso que eu acho. Né? Que quando você extrai, não sei, a carga poética, simbólica das coisas, quase que necessariamente a circunstância histórica está embutida nisso, né? Porque isso não poderia ser dito em outro aqui e agora, né? O meu aqui e agora está determinado, está sobredeterminado pelas coisas que estão acontecendo aqui no Brasil, que são coisas que me tocam demais, né? Coisas em que eu estou muito interessada, mas eu não preciso dizer que eu, sei lá, sou contra o trabalho escravo para que as pessoas saibam que eu sou contra o trabalho escravo. Eu acho isso, mas tem gente que não acha. Quando você escreveu esse livro, que é baseado que tem, na verdade, incluído o Diário da Sua Mãe, você sentia uma pressão para escrever sobre esse tema, sendo filha de um casal que já esteve no Holocausto? Quando eu estava escrevendo o livro? Não, se uma das suas motivações foi responder uma pressão nesse sentido. Não nesse caso, porque esse livro era o sonho da minha vida, fazer esse livro. Isso foi a grande motivação de tudo que eu fiz, o livro mais importante da minha vida, porque eu sempre soube da existência desse diário da minha mãe desde que eu era menina, desde que eu era criança. E eu encontrei, enquanto eu estava escrevendo esse livro, encontrei anotações de quando eu tinha 12, 13 anos, dizendo, eu quero escrever um livro sobre esse diário. Uau. Eu não sabia, eu nem lembrava que eu tinha isso. E daí, 40 anos depois, eu realizei isso. Então, sempre foi a coisa mais importante e até hoje ainda é. Você acha que é o seu livro mais importante? Acho. Depois, para mim, a minha vida é antes dele, depois dele, não sei. Agora eu fico tentando me livrar desse assunto, mas ele está em mim. No Íris é um assunto que ainda está presente. Ainda está presente. Eu, de propósito, escrevi sobre uma personagem que não é judia.
mas ela é refugiada húngara da Revolução Húngara de 1956, então podia ser judia, né? Aí, sei lá, ela cozinha, gosta de comer, é judia. Não tem raiz, gosta de comer, judia. judia. Pois é, exatamente. É igual lá no Haiti, sabe que a Constituição do Haiti começa, eu ouvi dizer que começa assim, todo haitiano é negro. Eu acho lindo isso. Maravilha. É maravilhoso, né? Mesmo que você não for negro, você é negro. É negro. Se você for haitiano, você é negro. Aí é isso também. Se você não tem raízes e gosta de comer, você é judeu. Deixa eu te fazer uma pergunta chata. Eu até escrevi assim, tenebrosa. Porque, como eu falei no início, o seu trabalho, eu acho que ele é transgênero. Ele perpassa vários tipos de expressão literária. E é de difícil classificação. Sim. Você, como acadêmica, doutora em literatura, professora de literatura, como você classificaria esse trabalho? É possível fazer esse exercício? Essa resenha? Você já tentou fazer essa resenha? De classificar o que eu escrevo? Sim. Eu estava pensando nisso ontem, porque eu estou escrevendo um livro novo e esse livro também é bem diferente de tudo que eu já escrevi. Aí eu já ficava pensando, putz, como que eu vou dizer o que é isso? Aí eu falei, vou falar que nem o Arnaldo Antunes. Eu sou, sei lá, como que ele fala? Não sei o quê, inclassificável. Então, acho que é isso. Não gosto de classificação. Mesmo quando, às vezes eu dou aula para professores e eles perguntam, mas então vamos trabalhar os gêneros literários, né? Que é conto, romance, crônica. Eu acho que o que determina a diferença entre um conto, uma novela e um romance é a extensão. Não é a estrutura. Tem coisas assim que cabem melhor num conto do que num romance, como Cortázar fala, o conto ganha por nocaute, o romance ganha por pontos. Mas, mesmo assim, dá para intercambiar. Coisas que cabem num conto caberiam muito bem no romance e vice-versa. E a diferença entre conto e novela? Por exemplo, em inglês você vê que uma novela é long short story. É uma história curta, longa. Então, como é que você diferencia uma novela de um romance? Hoje em dia é porque o Philip Roth, os últimos livros que ele escreveu são chamados de novela. Por quê? Porque tem 100 páginas. Normalmente tem um núcleo narrativo só e não abre para... Você acha que é por isso? Os gringos, eles dividem assim. Mas eu acho que não tem mais isso de... Tanto que quando a gente participou do júri do Oceanos, a gente diluiu esses gêneros, né? Ficou um prêmio só, geral. Não um prêmio para conto, um prêmio para poesia, um prêmio para romance. São prêmios, os melhores escritores do Brasil naquele ano. Porque como é que, por exemplo, um livro como esse iria participar de prêmio? Não dá, não teria onde classificar. Porque não é um livro de crônicas, nem de contos, nem um romance, nem... E o que os cegos estão sonhando, né? Eu queria ter ganhado, não sei se eu ganharia algum prêmio, pode ser que não ganhasse, mas eu gostaria de ter concorrido. Agora não tinha onde categoria para concorrer esse livro. Então, essa coisa de gênero eu acho que tem muito a ver com mercado, com livraria, com editora, né? Que é para ter um lugar onde catalogar, para ter uma prateleira onde guardar. Ajuda a vender. Expectativa do leitor também, né? Ele quer saber onde ele está entrando. Né? Tem as tags, né? Então, esse livro que você está escrevendo, que você falou que era uma coisa nova, você pode falar sobre mais ou menos o que é? É porque eu estou muito no começo ainda, então eu acho que é bem autobiográfico. Mas não sei ainda. Acho que é uma história de uma mulher parecida comigo. É isso. Em São Paulo agora? Em São Paulo agora. Só que ela é um pouquinho mais velha do que eu, mas
É uma mulher bem parecida comigo. Eu acho que não temos muito mais tempo, mas temos algum tempo. Eu vi numa entrevista sua, você falando que esse era um livro muito importante para você, e é para mim e para a Juliana também, por acaso. Inclusive, a Juliana até tinha aqui na Folha. Deixa eu mostrar aqui. É o Dicionário Analógico de Ideias Afins. Que eu acho que tem super a ver com o teu livro da verdadeira história do alfabeto e do final, que tem os verbetes de mentira, que você inventa significados novos para as palavras. Super a ver. Aí eu queria, de repente, que você explicasse para as pessoas legal. por que isso é tão importante para você, como você usa esse livro. Porque cada pessoa usa ele de um jeito diferente. Mas daí eu mostro para você ou mostro para... Não, pode mostrar para mim. Para você. Então, bom, o dicionário analógico é tão incrível que o Chico Buarque escreveu o prefácio, e nesse prefácio ele disse que ele gostaria de ter todos os exemplares, que era para ninguém mais ter o segredo de composição que ele tem, né? Esse dicionário não é um dicionário alfabético, é um dicionário de ideias. Daí você pensa em qualquer ideia que você tenha, sei lá, uma ideia de sentimento, tristeza, solidão, melancolia. Pensa numa ideia de espaço, horizontalidade, verticalidade, força, equilíbrio. Pensa numa ideia intelectual, como, por exemplo, agora não me vem nada, escatologia, ontologia. E daí você vai no verbete correspondente a essa ideia que você tem, digamos, solidão. E daí o dicionário te dá todas as ideias afins ao conceito de solidão. Então, você tem sinônimos, tem ideias próximas, tem todos os verbos, adjetivos, substantivos, advérbios, ditados com essa palavra, letras de música, frases. Então, é praticamente a Babel do Jorge Luis Borges. Todos os livros estão contidos aqui, todos os livros que já foram, estão sendo e serão escritos, estão contidos aqui. E o índice inicial é tipo a história da filosofia, porque tem aqui quadro sinóptico de categorias, né? Então tem relações abstratas, quantidade, número, espaço, mudança, tempo, forma, movimento, matéria orgânica. E tem esse índice inicial e tem o índice final, que é mais fácil, mais prático, que é alfabético. Você pensa em qualquer palavra aqui, chilindró, zorra, vozeirada, aí você procura as ideias afins. Então eu estou escrevendo hoje, por exemplo, eu escrevi um desejo escondido. Eu falei, não, é horrível desejo escondido. Aí eu fui aqui em esconder e procurei sinônimos de escondido. Aí ficou desejo clandestino, é muito mais legal do que desejo escondido. E às vezes acontece também de você ir num sinônimo e aí ele te leva para um outro lugar e aí daqui a pouco muda completamente a frase. E às vezes o que você estava escrevendo. Exatamente. Ele faz isso. Ele te dá ideias. Ele te dá ideias. É um Google, pré-Google, sei lá, pós-Google. Mas é uma reedição, né? Eu não sei da história desse livro, mas ele... porque o Chico, ele queria ter todos os exemplares quando esse livro ainda não tinha sido reeditado. Tinha poucos exemplares no Brasil e cada um custava tipo R$1.000, né? Aí quando reeditaram, ele disse, agora estou ferrado, porque todo mundo vai ter. E no dicionário analógico, na internet... Tem o dicionário analógico em inglês, espetacular. Eu não sabia que tinha. Nossa, é um negócio, porque a coisa vai animando assim na tela. Então você coloca uma palavra, vão aparecendo os galhos daquela palavra, e você clica num galho, aí abre outros galhos, vai formando uma floresta. Lindo. É lindo. Tem que deixar a dica, dicionário analógico de ideias afins. Tem um texto recente do seu blog que eu queria que você lesse pra gente. Garota. Lester Young, conhecido como saxofonista, conta que deixou de tocar bateria porque ele demorava muito tempo para desmontar os instrumentos.
e quando terminava, as garotas já tinham ido embora. Kafka também, numa carta a Felice Bauer, diz que o motivo mais importante para ele escrever era mesmo conquistar as garotas. Cada um tem sua garota. A minha, acho que são os garotos. Adorei esse plural. Não é? Eu também gostei disso. A minha são os garotos. Sim. Eu também gostei disso. Acho que o plural é mais significativo aqui do que a troca de gênero, né? É, a minha garota são os garotos, né? É. Eu adorei essa história do Lester Young. Não conhecia também. É, o Cortázar que conta que ele virou saxofonista que era para não perder muito tempo desmontando o instrumento. Que é pesado de carregar também. A relação que eu fiz foi... Você gosta dessas formas curtas, né? Também Adoro. também é uma mudança de instrumento para os garotos não terem ido embora já. Ah, é mesmo, boa. É, porque acho que os garotos não devem gostar muito de romance, né? Demora e tal, daí uma forma curta dessa. Eu tenho uma música muito legal do Luiz Tati, não sei se você conhece, Sofia, que é um cara que quer conquistar a garota. E aí ele vai no ouvido dela, Sofia, Sofia. E ela tá sempre muito ocupada, indo em festas, ela nunca pode ouvir ele. Ele fala, Sofia, Sofia, só uma poesia. E daí, quem sabe, a garota ouça, né? Tá vendo que é importante definir os gêneros, É, o leitor claro. já saber do que se trata. O melhor seriam provérbios. Sim, sei lá, como é que chamam aqueles textos curtos? Aforismo? Aforismos, é. Ah, eu posso te pedir só para ler um também, que a gente é Pode. fã, né? Ele pede. Esse poema aqui. Era Esse uma aqui? conta, pedi só um, mas ele acabou de respeitar. Tem coisas que parecem ser mais de verdade do que outras que parecem ser mais de mentira. Mas as coisas que parecem ser mais de verdade, na verdade, só são verdade como parecer, porque na verdade são de mentira. Já as coisas que parecem ser mais de mentira, na verdade são verdade sendo mentira, como também são verdade como parecer. Sendo assim, as coisas que parecem ser mais de mentira são mais de verdade do que as coisas que parecem ser mais de verdade. Maravilhoso isso. Tá muito difícil saber o que é verdade. Tá muito difícil. Tá muito difícil, porque eu sempre tive alguns eixos, assim, éticos, né? Eu acho que professor, trabalhando com professores, que eu acho que são os heróis da sociedade, os professores mesmo, assim, né? A gente cria um sentido ético muito profundo. O que eu aprendi em termos éticos na minha vida se deve à convivência que eu tive com professores. E a gente sempre tem alguns eixos que servem para nós como orientadores de uma ética, né? Que são, sei lá, a justiça, a igualdade, a liberdade, a responsabilidade. Mas está difícil, né, João? Tá difícil agora. Tá, não sei, tá tudo muito deturpado. Acho que está todo mundo usando essas palavras com sentidos totalmente diferentes para fazer coisas injustificáveis, né? E para justificar coisas injustificáveis também, em muitos casos. Eu lembro de um texto seu que você respondeu uma coluna absurda do Pondé sobre os esquerdistas que são esquerdistas para comer mulher, uma grosseria. Lembra disso? Lembro. E você respondeu, aí o outro, Rodrigo, qual é o nome dele? Aquele que era da Veja? Também respondeu você. Constantino. Exatamente. Nós como escritores, enfim, você acha que a gente participa dessa trincheira de... A gente está vendo um momento muito de disputar não só o imaginário, que deveria ser a nossa principal ocupação, mas de disputar uma briga por um país melhor, por um mundo melhor, e isso está... Sim. As coisas... Sim. É quase que uma atividade diária, um corpo a corpo. A expressão que eu queria dizer é isso, é um corpo a corpo. Você encara esse corpo a corpo?
não sei, eu encaro em certa medida. Tem horas em que eu prefiro ficar em silêncio. Eu já descobri, depois de muito pastar e de levar porrada, que tem horas que ficar em silêncio é muito importante para mim e para os outros, que não precisam ficar me ouvindo o tempo todo. Então eu estou gostando muito do silêncio. Mas tem horas que, não como escritora, mas como pessoa, sei lá, razoavelmente conhecida, eu acho que eu preciso me manifestar sobre algum assunto. Então eu falo nas redes sociais, Sim. né? Às vezes eu falo, mas ultimamente eu tenho sentido cada vez menos vontade de me manifestar, porque as respostas a essas manifestações são tão bobas. E então tenho falado cada vez menos nas redes sociais, tenho tentado protestar menos, né? E também nos jornais, escrever colunas de opinião, também não tenho sentido muito interesse nisso. Mas eu acho sim que o escritor precisa ter em mente que uma das coisas que ele quer é mudar o mundo, apesar de saber que isso é impossível. Mas Esperar só um pouquinho do eixo, assim. deslocar um pouco o eixo. Isso. Minimamente, um ângulozinho. E na vida cotidiana, e fazendo o que a gente pode, né? E dando aula. Isso é corpo a corpo. E dando aula, participando de reuniões, fazendo atividades de bairro, atividades de rua, sei lá, participando de manifestações, apoiando causas como essa do livro, né, do Minha Luta, sei lá, pouca coisa. É isso, acho que já deu o tempo. Eu queria agradecer. Imagina, eu que agradeço vocês pela atenção, as perguntas. Foi lindo. Eu espero que essa entrevista tenha deslocado um pouquinho do eixo de alguma das pessoas que estão assistindo. E obrigado. Obrigada a vocês, foi ótimo.